Bora lá então, pessoal. Na aula de hoje vamos falar de um filósofo contemporâneo chamado Georg Friedrich Hegel, filósofo alemão, que viu aí na transição do século XVIII para o século XIX e vai pensar na perspectiva do idealismo. Você sabe qual que é a diferença entre idealismo e realismo? Para idealismo, nós só conhecemos a ideia que nós fazemos da realidade. Eu não conheço a realidade como realidade é. Eu só conheço a ideia que eu faço da realidade. Eu não conheço as pessoas como elas são. Eu só conheço a ideia que eu faço das pessoas. Existe uma diferença entre ideia e realidade. Apesar de que para Hegel a ideia é a única realidade que a gente tem acesso. Tudo é ideia. Quando a gente fala de qualquer coisa, a própria palavra realidade não passa de uma ideia. Já o realismo diz que a realidade existe independentemente da ideia. E que é possível conhecer a realidade tal como a realidade é. Vocês acham que é possível conhecer a realidade tal como a realidade é? Ou a gente só conhece a ideia que a gente faz da realidade? Para o Hegel, só a ideia. E a ideia é a única realidade que a gente tem acesso. Enquanto para os realistas, existe uma realidade independentemente das nossas ideias. Inclusive é possível conhecer. Então ele vai fazer uma reflexão sobre a consciência humana. A consciência humana é que ela começa de forma subjetiva, da gente enquanto indivíduos. A primeira coisa que a gente tem consciência da gente mesmo. Mas a nossa consciência, ela só evolui quando ela entra em contato com outra consciência. Mas como a nossa consciência entra em contato com outra consciência, surge uma disputa. A minha consciência tenta dominar a consciência do outro. E a consciência do outro tenta dominar a minha consciência. Aí surge um processo de conflito, um processo dialético. E desse processo dialético, essas duas consciências se enfrentando, uma vai dominar a outra. Um vai se tornar senhor e o outro vai se tornar escravo, servo. Então, quando dois espíritos, duas consciências se encontram, eles lutam pelo reconhecimento. Então, a nossa existência para o Hegel nada mais é de uma luta por reconhecimento. Todos nós queremos ser reconhecidos. E a gente só pode ser reconhecido por outra consciência. Então é na relação com as consciências que a gente vai buscar o nosso reconhecimento, tentando dominar a consciência dos outros. Então o espírito, a consciência que prefere a liberdade à vida, torna-se o Senhor. Então no confronto entre duas consciências, aquele que prefere a vida do que a liberdade se torna escravo. Aquele que prefere a liberdade do que a vida e arrisca a própria vida, ele se torna Senhor. Então, Senhor é aquele que não tem medo de morrer. Escravo é aquele que tem medo de morrer. Então, o espírito que ele prefere a liberdade e a vida torna-se o Senhor, né? Então, esse confronto das consciências, uma consciência vai preferir a liberdade, outra vai preferir a vida. Quem prefere a liberdade domina, porque não tem medo da morte. Quem tem medo da morte prefere perder a liberdade. Então, o espírito que prefere a vida e a liberdade torna-se escravo. A existência da consciência do Senhor ela é afirmada por meio do escravo. Mas só que o processo dialético ele continua. A partir do momento que o Senhor domina o escravo passa a trabalhar para o Senhor. E aí o Senhor, nesse processo, ele para de trabalhar. Parando de trabalhar, ele passa a depender do escravo. Aí ele se torna escravo do escravo. O Senhor dominou o escravo. E põe o escravo para trabalhar para ele. Aí ele para de trabalhar para si mesmo. O outro passa a trabalhar para ele. E aí ele passa a ser dependente do escravo. Porque ele já não mais garante seu próprio
sustento. Quem dá sustento é o escravo. Então ele passa a ser escravo e escravo. Porque ele depende do escravo. Ser escravo ele não é mais ninguém, porque ele produz mais. E o escravo vai tomar consciência de que o outro só existe graças a ele. E aí o escravo se liberta. E o outro vira escravo. E o outro sim. Esse é o processo dialético da história. A escravidão é sempre assim. Oi? Isso. Esse processo é constante na história humana. Agora de uma forma diferente, né? No período da antiguidade antiga era senhor escravo, na Idade Média era senhor servo. Agora é burguês e proletariado, vamos dizer assim. Então, o trabalhador é uma espécie de escravo. Tem medo da morte. Tem medo da morte, ele prefere perder sua liberdade para trabalhar para ganhar um salário de miséria. Mas só que aí, se ele tomar consciência de que o patrão não vive sem ele, todos os regalismos, o patrão quem constrói é o trabalhador. Aí é onde Marx vai pegar as ideias de Hegel para poder construir o marxismo. Mas esse ponto, hoje em dia, se for colocar o seu trabalhador, ele trabalha com o patrão em torno do salário. Mas se o trabalhador se recolher, chega lá, o patrão pagou. Escravo, trabalhador, não está dele. Por isso que os escravos, ao tomarem consciência, eles têm que se unir. Porque aí já não é mais sozinho um contra o outro. O senhor contra o escravo. Agora os escravos contra os senhores. E os senhores usam outros escravos para lutar contra os escravos. Os escravos empregados, os escravos policiais, que é escravo também. Os escravos políticos. Os políticos já são senhores, né? Os senhores aí seriam os patrões e os políticos. Os escravos seriam todos aqueles que trabalham para poder proteger os privilégios e regalias desses dois grupos, os políticos e os patrões. Seja aquele que trabalha na fábrica, seja aquele que trabalha para poder defender os seguranças, que é a polícia. Né? O escravo descobre a sua consciência por meio do trabalho do Senhor no mundo tangível externo. Então o escravo ele percebe que o outro não pode, o Senhor não pode ser Senhor sem ele. E ele se liberta. Tem um autor cristão do início do cristianismo, chamado padre da igreja, um patriarca da igreja cristã, que ele fala o seguinte, né? Os trabalhadores, os operários, não têm consciência do seu poder. Porque toda a riqueza que existe, quem produziu foi eles. E os senhores também não têm consciência de que sem eles não poderiam existir todos os privilégios legalistas que eles têm. Então, é a falta de consciência. E essa é a dialética do senhor escravo que perpassa toda a história humana. Desde o antigo, o senhor escravo, na Idade Média é o senhor e o servo, e atualmente é burguesia e proletariado. Isso na visão do Marx. Ele falava, por exemplo, essa visão dele aqui é bem interessante, a visão de Napoleão Bonaparte sobre a nova ordem e a sua coragem na batalha fizeram dele um homem impossível de não se admirar. Seria como se ele falasse o seguinte, ele estava falando do século XIX. Se ele falasse que o Hitler é uma pessoa admirável. Porque o Napoleão foi um grande ditador do século XIX. Segundo ele, para quem ele era um mestre intelectual. Por quê? Existem indivíduos que em determinados períodos históricos eles encarnam o espírito do tempo, que em alemão chama de Zeitgeist. É um indivíduo que pode não ter consciência disso, mas ele encarnou todas as ideias vigentes naquele período. Isso. O Hitler encarnou as ideias da Alemanha também. O Bolsonaro encarnou as ideias do Brasil naquele período. Por isso que ele ganha a eleição. Por isso que ele tinha apoio popular. Por quê? O sujeito tem o Zeitgeist, ele encarna o espírito do tempo, muitas vezes até sem consciência, porque existe uma ideia que move a humanidade, um espírito. E é isso que acontece de tempo em tempo, surgem indivíduos que encarnam as ideias de um período, mesmo a pessoa não tendo consciência, mesmo o sujeito sendo burro, mas ele está encarnando ali todas as ideias daquela época. E o Napoleão foi assim, o Hitler foi assim, por isso teria apoio, porque senão não teria apoio. As pessoas só chegam no poder porque tem apoio, porque de alguma forma elas encarnam algumas ideias
escravo aí, por estar engajado no trabalho tangível, ele chegaria à experiência da percepção da sua própria existência. E perceberia também que o Senhor não existiria sem ele. E aí é quando ele se liberta, quando ele percebe que o Senhor depende dele. Quando ele percebe isso, ele consegue se libertar. Porque aí o Senhor agora é que é escravo, porque o Senhor não vive sem escravo. O Senhor não consegue produzir o seu próprio alimento. Tem muita gente que não sabe fazer comida. Não sabe lavar. Deixa as pessoas serem funcionários. Essa pessoa vai morrer de fome. Ele só tem dinheiro, mas não consegue garantir sua própria subsistência, porque depende de todo mundo fazer as coisas para sobreviver de uma forma que o Senhor ele não conseguiria. Então isso aí vai contra as ideologias. Na verdade é uma ideologia que mantém a escravidão, né? Para ele o escravo é escravo porque ele preferiu ser escravo do que morrer. Se ele preferisse morrer, não seria escravo. E aí conseguiria se libertar e não temeria a morte. Se o homem é escravo na própria vontade, ele é responsável por sua condição. Então o escravo é responsável por ser escravo. Porque se ele lutasse até a morte, ele não se tornaria escravo. O erro da escravidão não está nos que escravizam ou conquistam, mas no próprio escravo conquistado. Ele culpa a vítima pela própria subjugação. Né? Ele tem influência até hoje, principalmente no pensamento de Marx. Principalmente no pensamento de Marx, mas de Nietzsche também. O escravo, prestes a ser chicoteado por seu senhor, poderia ser responsável pela sua posição, segundo a lógica do Hegel. Então o escravo é responsável por ser escravo. Os críticos e filósofos argumentam aí que essa posição é injusta, porque ele culpa a vítima. E aí é a discussão aí, né? Será que está certo ou está errado?